Olá, pessoal, muito bem. Vamos continuar nossa aula, né? Ezequiel 33, de 1 a 20. Sem mais delongas, apenas me apresentando, sou ABCI o Luiz, criador do método de interpretação seletiva. Temos esse canal para ensinar essa metodologia e também para montar uma grade de conteúdos de comentários da Bíblia falados. Existem vários comentários da Bíblia escritos, nem todos têm acesso, a maioria não são gratuitos, né? Praticamente todos não são gratuitos. Quem tem, muitas vezes tem porque conseguiu aí os PDFs, mas de uma maneira não tão legal assim. E nós estamos aqui construindo devagar os comentários falados das Escrituras. Estamos caminhando pelo livro de Hebreus, quase terminando o livro de Hebreus, e comentando também aqueles textos que nós expomos na igreja. Ezequiel 33 é um desses. Sem mais delongas, então, vamos aqui para a tela. Muito bem. Estamos na conclusão, né? A última fase da nossa análise. E o que a gente faz para descobrir, para fazer a conclusão e o tema? É muito simples. Eu tenho que voltar aqui no texto e para facilitar a minha vida, eu vou vir aqui no painel de navegação, vou voltar aqui para a primeira lição. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar todas essas lições, né? Eu coloquei aqui minha área de transferência, porque aí você vai observando como eu estou fazendo. Eu estou aqui copiando todas as lições. Todas as lições do texto. Tivemos aqui uma pequena travadinha no Word. Terceira lição. Quarta. Agora 5. Aqui o segredo é copiar todas elas, porque nós vamos fazer a conclusão. Lembrando que a metodologia seletiva, ela é aplicativa. Então você vai fazendo as verdades e aplicando. Então no final você não tem que fazer nenhum tipo de aplicação, porque seria redundância, né? Ou você teria que acabar criando coisas das quais o texto não fala. Então a aplicação já vai sendo feita à medida que você vai ensinando as pessoas. Pronto. Pronto não, tem mais um, né? À medida que você vai ensinando, então você vai construindo as suas aplicações. Uma vez que nós terminamos de copiar todas as lições, nós vamos vir aqui, ó, tem esse recurso no Word, que é o de colar tudo. Pronto. Colei todas as lições na conclusão, porque a conclusão nada mais é do que você repetir as lições. Você repete as lições, o ensino que você trouxe, né, a partir dessas lições, e isso é a conclusão. Eu tenho aqui um modelo para a conclusão. Aqui. Pronto. Todas as conclusões. Agora nós vamos precisar aumentar o tamanho aqui, né, da visualização. E vamos deixar tudo do mesmo tamanho, tudo do mesmo jeito. Então vamos fazer isso. Pronto. Acho até que eu vou diminuir um pouquinho. Pronto. Nossa conclusão está pronta. Eu não preciso fazer nada a mais aqui nessa conclusão, tá? Lá no e-book, vocês vão receber, vocês vão perceber que a gente faz uma conclusão diminuída. E eu vou fazer isso agora para vocês, logo depois do tema. Vou mostrar o que a gente faz depois, né? A gente precisa resumir essas lições, porque elas são muito grandes. Então, se você quiser ensinar para alguém lições tão grandes, fica difícil.
Então, o que a gente faz? A gente usa isso aqui no ensino, enquanto estamos ensinando, mas a gente trabalha com conceitos de menores, que é o resumo das lições. Mas essas lições, elas vão me ajudar a construir o tema. O que é o tema? O tema é você pegar tudo que você aprendeu e resumir numa frase. Então vamos ver tudo que a gente aprendeu olhando aqui para o texto. Eu e você sabemos que na igreja Deus sempre avisa através dos profetas. Na igreja Deus sempre avisa através dos profetas. Eu vou marcar isso aqui, vou tirar isso aqui porque não preciso mais. Eu acho que isso aqui é o cerne aqui. Por quê? Porque depois vai. Quando a terra é abatida por tragédias, frutos do peso da sua mão, estes alertam o povo, alguns ouvem, mas não ligam, morrem nos seus pecados. Então, o cerne aqui é, Deus sempre avisa a igreja através dos seus profetas. Ou o povo, não importa. Eu quis tornar muito mais pessoal. Só lembrando ao pessoal que está acompanhando todas essas aulas de Ezequiel 33, que durante a construção das lições, nós trabalhamos com a ideia de povo, ok? E nós fizemos uma mudança no intervalo e decidimos trabalhar com a ideia de igreja já. Por quê? Porque a lição é para a minha vida e para a sua vida. A lição é para nós. Então, eu e você sabemos que Deus alerta a sua igreja através dos profetas. Segunda coisa, na igreja existem profetas que sabem que o juiz está aí, mas não alertam. Segunda coisa que a gente tem. Terceira, na igreja Deus chama os seus profetas, que são homens capazes de compreender sua palavra. Na igreja existem perversos que os profetas do Senhor, e se os profetas existem perversos, e se os profetas não avisar acerca da condenação, vão perecer. Na igreja, muitos acreditam que já estão condenados. Na igreja, ninguém é justo o suficiente para confiar na sua justiça e viver pecando. Na igreja, ninguém será salvo se confiar na sua justiça e no conhecimento de Deus e da sua palavra e viver pecando. Depois eu acho que a gente pode juntar essas duas lições. O que mais? Na igreja, há pecadores, mas se eles ouvem, são perdoados. O que mais? Na igreja, muitos acreditam que não é correto o que Deus ensina. Pronto. Então, é isso que o texto está ensinando sobre o povo, tá? Então, o que nós vamos rever aqui. Na igreja, Deus sempre avisa. Na igreja existem homens que sabem do juízo, mas não avisam. Na igreja, Deus chama os seus que são capazes de entender sua palavra. Na igreja existem perversos que, se não forem avisados, serão condenados. Na igreja, muitos acreditam que já estão condenados, precisam ser alertados de que não é assim. Na igreja, ninguém é justo o suficiente para confiar na sua própria justiça. Na igreja, ninguém será salvo confiando na sua justiça. Então, essas duas lições, o verso 12 e o 13, estão muito próximas. Eu vou juntá-las. No e-book, provavelmente, você não terá 9 aplicações, 9 lições, mas sim 8, tá? Na igreja, há pecadores, mas se eles ouvirem, serão salvos. Na igreja, muitos acreditam que Deus não está correto nos seus ensinos sobre justos e pecadores. Então, qual seria o tema? Eu fiz uma coceirinha aqui, tem que coçar.
A aula é assim, né? A gente gasta muito tempo preparando esse material, não dá para ser tão perfeito assim. A igreja, seus profetas, justos e pecadores. A igreja de Deus, seus profetas e sua relação com justos e pecadores. A igreja de Deus, seus profetas e sua relação com justos e pecadores. A igreja de Deus, seus profetas e sua relação com justos e pecadores. Olha, é um bom tema, aparentemente. Mas o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o resumo das lições? E aí, no resumo das lições, a gente pode dar uma aprimorada, quem sabe, aqui no tema. O que é o resumo das lições? Você pega todas as lições, todas elas, certo? Por que a gente faz um resumo das lições nessa metodologia? Porque nessa metodologia, as lições são aplicações e normalmente elas são maiores, elas são grandes. E aí não dá para usar isso na prática. Lições tão grandes, as pessoas não têm facilidade de reter. Então o que a gente faz agora? No resumo das lições, a gente já está de posse de um tema preliminar, certo? Estamos de posse de um tema preliminar. Então agora a gente tem condições de fazer algumas alterações nas lições. A Igreja de Deus, seus profetas e sua relação com justos e pecadores. O que a gente poderia colocar assim? Nela, estão falando da igreja, né? Deus sempre avisa através de profetas quando a terra é abatida por tragédias, fruto do peso da sua mão. Estes alertando o povo, se alguns ouvem, mas não ligam, morrem nos seus pecados por sua própria culpa. Ouvem e não ligaram, ouviram e não ligaram. Porém, alguns ouvem, estes salvarão suas vidas se de morrerem culpados. Então, nela, Deus sempre avisa através dos profetas quando pesa sua mão. Acho que o resumo tem que ser só isso. O resto a gente usa na explicação. Você está explicando para a pessoa ou para a sua igreja, enfim, você usa esse restante. Deixa eu mudar isso aqui porque eu não gosto de deixar o resumo das lições igual à conclusão. O resumo das lições é normal. Isso. Olhando para o tema, eu vou aqui para o resumo das lições. Só vou diminuir um pouco aqui para 16. Beleza. Olha só o tamanhozinho que ficou agora, viu? Era bem grande e a gente reduziu bastante. Eu vou deixar esse nela assim, ó, porque é sempre a mesma coisa. Nela existem profetas que sabem que o juízo está aí, mas não a alertam. Neste caso, muitos são abatidos nos seus pecados, mas sua condenação é responsabilidade dos profetas. Então, né, existem profetas que sabem do juízo, que sabem do juízo, mas não alertam o povo. Que são
que morrem nos seus pecados. Só aqui tá bom. Essa parte, que isso é responsabilidade dos profetas, a gente pode trabalhar na explicação. Certo? Mais uma vez, nela, Deus chama os seus profetas nela, Deus chama profetas que são homens capazes de compreender sua palavra para avisar da sua parte, para avisar da sua parte. Pronto. Nela existem perversos que precisam ser avisados da certa condenação. Do contrário, pois se morrerem em pecado, a condenação é certa. Eu acho que a gente pode deixar só isso aqui e usar o resto todinho como explicação. Existem perversos que precisam ser avisados da certa condenação. Sabem do juízo, mas não alertam. Chamam profetas que são homens capazes de interpretar. Existem perversos. Vou botar mais um aqui. Muitos acreditam que já estão condenados por sua culpa. Versos 10 e 11. Nela, ninguém é justo o suficiente para confiar na sua justiça e viver pecando. Assim como nenhum pecador será condenado se arrepender. Verso 12. É aqui que a gente precisa dar uma olhada. Vamos fazer e depois a gente vê se vai juntar ou não. Nela ninguém será salvo se confiando na sua justiça. Então o 12 e o 13 são muito próximos. É melhor nem usar 12 e 13. Depois a gente vai alterar isso aqui lá nas lições também. Eu posso apagar tudo. E aí aqui a oitava vai virar a sétima.
Aqui é nona, vai virar oitava. Maravilha. Nela há pecadores, mas se eles ouvirem o alerta dos profetas sobre a condenação do pecador e se converterem do seu pecado, passarem a viver de maneira justa diante de Deus, existem perversos que precisam ser avisados da condenação. Há pecadores, mas se eles ouvirem o alerta dos profetas e se converterem, e mudarem de vida, serão salvos. Até mais, professor. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tivemos aqui uma visita rápida, inesperada, né? No nosso gabinete. Mas vamos voltar. Vamos lá. Serão salvos. O resto disso aqui a gente vai usar tudo na argumentação, na explicação. Você nota? Você fala assim, mas está apagando tudo. Maravilha. O grande objetivo não é reter tudo, não é transmitir tudo como algo para ser gravado. Nosso grande objetivo é ensinar. Então eu preciso ter um ponto de referência para iniciar o meu ensino. E uma lição desse tamanho, ninguém vai gravar. Não tem condições, é muita coisa. Mas uma lição desse tamanho é mais fácil de gravar. Olha, Deus sempre avisa através de profetas quando pesa a mão. Eu posso até diminuir isso. Deus sempre avisa quando pesa a mão. Ficou bem menor. Nela existem profetas que sabem do juízo, mas não alertam. Posso diminuindo. Deus chama profetas que são homens capazes. Deus chama homens capazes de compreender sua palavra. Existem perversos que precisam ser avisados da condenação. Ninguém é justo o suficiente para viver pecando, assim como nenhum pecador será condenado se se arrepender. Há pecadores, mas se eles ouvirem o alerta dos profetas, mas se eles ouvirem o alerta e mudarem de vida, serão salvos. Percebem? A gente está fazendo aqui um processo de redução de aplicação, transformando a aplicação em um tópico apenas. Nela, muitos acreditam que não é correto o que Deus ensina. Acho que até aqui tá bom. O resto eu vou usar na argumentação. Vou provar o que eles estão dizendo que não é correto no ensino. Então, nós terminamos a análise completa do capítulo 37. Capítulo 33, versos de 1 a 20, sob a perspectiva do primeiro personagem, tá? Sobre a perspectiva do primeiro personagem. Lembrando que o primeiro personagem, que foi o povo, estava dividido em duas partes. Os pecadores, os perversos, e aqueles que se arrependeram. E o papel do profeta no meio de tudo isso também é abordado. Mas o grande objetivo aqui, o grande propósito aqui é mostrar a igreja. O que acontece na igreja nessa relação. Profetas perversos
pecadores, justos e profetas. O que acontece? Por isso que o tema é a Igreja de Deus, seus profetas e sua relação com os justos e pecadores. Então, nessa abordagem, nós vamos entender quem é a igreja, o povo no geral, onde Deus age, como Deus age através dos seus profetas, qual a relação que Deus tem com esses profetas e com aquelas pessoas que estão na igreja e que são justas, que se justificaram por meio do conhecimento, que conhecem a Deus, conhecem a palavra, mas são arrogantes, e aqueles que se sentem pecadores, mais ou menos fariseu e publicano quando entram no templo, né? Então esse é um texto de um alerta muito grande para nós e um texto de grande incentivo a uma vida de piedade, uma vida de compromisso com Deus. Certo? Deus abençoe todos vocês. Lembrando que sempre depois das aulas, alguns dias depois, nós disponibilizamos também um e-book com toda a análise. O primeiro personagem, segundo e terceiro personagem, tendo em vista que nós aprendemos com todos eles. Ok? Deus muito nos abençoe e nos encontramos na nossa próxima análise. Fiquem com Deus e até mais.